Se você é um programador iniciante, vem para esse vídeo que vai ser interessante para você. Eu vou te informar 6 erros que normalmente todo iniciante dev júnior cometem na programação na área da tecnologia no modo em geral. O primeiro erro seria não saber o que você está fazendo naquele código. Isso é muito mais comum do que se parece, como por exemplo, você criar métodos, classes, está criando um CRUD ali normalmente que você está no seu começo, você às vezes não sabe o que significa cada função, cada nomenclatura daquele próprio framework. Eu tive essa dificuldade no começo utilizando o framework que eu trabalhava e ele trabalha até hoje com o Spring Boot. Um exemplo que eu tive muita dificuldade de entender no começo, era fazer carries usando o Spring Data JPA, como por exemplo, find by ID. Essa carry, eu só replicava ela, mas eu não entendia muito bem o que ela fazia, ou até mesmo tentar fazer outras com outros campos de filtros usando o JPA, né, basicamente. Depois que eu comecei a entender isso ao longo do tempo, eu vi que se eu tivesse estudado isso no começo, ia fazer total diferença no meu entendimento e também não ter tido tantas dificuldades, principalmente conceitualmente, né? Que querendo ou não, a gente precisa entender o que a gente está fazendo naquele código e não simplesmente só pegar aquele código, replicar e fazer com que ele funcione, né? A gente precisa entender de fato o que aquilo ali está fazendo por baixo dos panos. Então, por exemplo, o find by ID. Eu tinha dificuldade para entender que o find ele vai buscar, né, uma nomenclatura padrão do JPA, e o by também, né, o find by, porque o B é maiúsculo, e a cada palavra que vier depois seria os campos de uma tabela no seu banco. Então, por exemplo, o ID, e é sempre a primeira palavra, a primeira letra do campo, ele teria que começar com a letra maiúscula. E eu tive muita dificuldade de entender esse conceito, sabe? Para que as coisas se encaixassem. Então, por exemplo, eu tinha que fazer um find by ID. Isso é padrão, era simples. Mas eu tinha que mudar o filtro e colocar agora como, por exemplo, eu quero que o status seja sempre ativo e as datas entre o início e o fim. Então, eu tinha que colocar lá find by status, que era um meu campo, né, da minha tabela. Só que o S teria que ser o quê? Maiúsculo. A data, né, também, o D é maiúsculo, e o between para poder ali identificar que ele vai estar entre aquela data de início e fim, né? Então, esse conceito de você entender o que você está fazendo no código foi, assim, algo que me deu dificuldade ao longo do tempo, e só depois de muito tempo de experiência que eu fui entender de fato que aquilo ali, se eu tivesse desde o início entendido, faria totalmente diferença na minha carreira e na minha progressão como programadora. O segundo erro seria você não saber informar as situações que acontecem durante as suas atividades. Como, por exemplo, normalmente, né, a maioria das empresas elas trabalham com ali o planejamento por sprint, né, onde que seriam 2 semanas ali para fazer a conclusão das atividades. Nesse meio período, a gente tem ali as metodologias ágeis, né, e essas metodologias elas são essenciais para justamente a gente ter um gerenciamento de performance, de entendimento do que a gente está entregando, se está entregando com qualidade ou não, testado ou não, se realmente vai entregar no prazo ou não, se a gente estipulou ali as pontuações com a complexidade, o tempo corretamente, né? Então, eu tive muita dificuldade no começo, tanto que é algo que foi o mais prioritário, assim, para mim, de entender que a gestão de risco é muito mais importante do que você errar, né, de fato. Você não tem problema de errar, todo mundo erra. O problema seria se você não assumir esse erro e se você não avisar previamente sobre esse erro. Então, por exemplo, você está fazendo uma atividade e você acha que aquilo ali pode atrasar porque você não está tendo uma dificuldade ali de conceito, de prática, né? Alguma coisa que está ali dificultando para você. Você dá os motivos e você avisar isso previamente, isso dá realmente uma visibilidade onde que você está evoluindo. Além disso, para que a sua equipe, e não só a equipe, mas também quem está gerenciando, né, essa equipe que para ele é mais importante, vai ser fundamental para entender que aquela atividade pode não ser entregue ou aquela atividade tem um risco, né, para ela ser desenvolvida e finalizada por determinados motivos que você vai informar, seja por dificuldade, seja porque encontrou alguma vulnerabilidade no meio da sprint, seja por qualquer motivo que aconteça. Então, acontecia muito de que quando tinha uma atividade para entregar, como eu era dev júnior, eu achava que eu sempre ia entregar e eu achava que nunca teria dificuldade no sentido de, tipo, eu tinha que mostrar meu papel, o meu dever e minha função ali de que eu sou um programador muito bom.
Então, como eu tinha essa questão de que eu tinha essa dificuldade de identificar que poderia ter um risco de não entregar aquela atividade, ou seja, qualquer situação que for, eu sempre achava que o cenário ia ser perfeito, mas não é assim. Então eu sempre chegava no fim, eu não conseguia entregar, e aí normalmente minha chefe perguntava o que acontecia, por que você não me falou antes, né? E a minha chefe sempre reclamava falando, por que você não me falou isso antes? Poderia ter me avisado, não tem problema de não ter entregado, mas você poderia ter me avisado isso antes, para que a gente pudesse planejar, que a gente pudesse entender o porquê que aconteceu, eu poderia ter te ajudado, às vezes com 30 minutos de uma dúvida ali que ela poderia ter me respondido, eu não levaria, sei lá, 3, 4 dias para tentar fazer aquilo e às vezes nem ter entregue no fim das contas, entendeu? Então, tanto que esse puxa para o próximo erro, né, que seria o terceiro, ou seja, você não fazer perguntas nos momentos adequados. Um ponto também que eu vi que se você está com uma dúvida e com uma dificuldade em fazer um código ou entender alguma coisa, seja até mesmo de negócio, não espere muito tempo para você perguntar. Mas eu sou dev júnior, eu tenho que mostrar trabalho, eu tenho que mostrar eficiência. Não importa. Se eu, como pleno hoje, por exemplo, faço muitas perguntas, como dev júnior por exemplo, vamos supor, eu agora como dev pleno, eu faço pelo menos umas 3 perguntas todo dia. Se eu faço pelo menos 3 perguntas todo dia, um dev júnior pelo menos tem que fazer de 5 a mais perguntas todo dia, entendeu? Porque ele tem que começar a entender mais as coisas, ele não entende ainda como as coisas funcionam, principalmente técnica, de negócio, então tem que começar a não ter medo mesmo, realmente perguntar. Parece que é chato, você tá lá ocupando o tempo de outra pessoa, infelizmente, mas acaba que uma atividade que você demoraria ali, às vezes, 4 dias para entregar, se você tivesse feito uma pergunta, onde que levaria meia hora para você entender ali junto com a outra pessoa, que mesmo que ocupe meia hora daquela pessoa, aquela atividade que você demoraria 4 dias para entregar, você demoraria, sei lá, 1 ou 2 dias, porque você entendeu, você sabe passo a passo as instruções que você tem que realizar, porque aquela outra pessoa que tem mais experiência te explicou, e daí você consegue seguir e ter mais fluidez, né, na sua atividade e não ter tanta ansiedade, ficar estressado porque você não tá conseguindo, e você fica todo nessa neura, sabe? Então, realmente, você também, além da gestão de risco, né, que é o nosso segundo erro que eu falei, começar a fazer pergunta e tentar ter também um insight de tempo. Porque, por exemplo, comecei a fazer uma atividade que aparentemente é simples. Se eu demorei meia hora, se eu demorei no máximo 1 hora, começa a pesquisar em vários lugares, faça a pesquisa. Pesquisei no Google, li documentação, pesquisei na IA também, fiz esse e outro teste, e mesmo assim não funcionou, eu não consegui resolver, não sei para onde ir. Depois de ter tentado todas essas possibilidades, aí sim, você chega na pessoa que tem mais experiência e pergunta para ela, fala, olha, eu fiz isso, e mesmo assim ainda não consegui sair desse problema. Você tem alguma ideia e alguma instrução de como eu posso chegar a resolver esse problema? Então aí a pessoa vai te ajudar, né? E vocês dois juntos, às vezes mais de uma cabeça consegue pensar melhor. E isso vai te ali ajudar a você não ficar muito tempo num problema. Porque não adianta nada você ficar 1 hora se você tentou várias formas e não saiu daquilo ali. Pergunte para outra pessoa. Às vezes a outra pessoa vai te dar uma ideia de que você não viu nenhum desses testes ou nenhuma documentação que você encontrou. Então isso facilita para que você não fique muito tempo preso naquela atividade em si, né? E aquela questão, não tenha medo, não fique achando que você, sei lá, é burro ou alguma coisa do tipo. Realmente pergunte. E assim, ao meu ver, pelo menos desde eu comecei a trabalhar, eu nunca vi nenhum funcionário, né, que eu trabalhei, colega de trabalho que eu tive, onde eles reclamavam no sentido de que, nossa, você faz pergunta demais, isso está me incomodando, isso está ocupando meu tempo. Não, isso, pelo menos de experiência própria, e pelo menos o que eu tenho visto de outras pessoas também, normalmente não acontece, entendeu? Então, assim, as pessoas normalmente ao contrário, elas preferem que você pergunte do que você demorar muito tempo fazendo aquela demanda e você fritando a cabeça ali, literalmente, para conseguir terminar uma atividade que você poderia terminar muito mais rápido se você simplesmente tivesse o quê? Perguntado. O quarto erro seria você não conseguir testar adequadamente a sua feature. Por exemplo, você tem uma atividade onde você tem que fazer uma feature ali na sua aplicação, e, obviamente, você é o dev daquela atividade, você tem que testar. Mas tem um QA na minha equipe. Mesmo que não tenha QA, tem outros devs onde a nossa dinâmica é que esses outros devs, eles testem as minhas atividades.
a minha atividade, né, a minha feature que vai subir em produção. Só que mesmo assim, tendo outra pessoa onde vai testar a sua atividade, é de total responsabilidade, onde que o próprio dev daquela feature que tem que fazer, ele mesmo também teste. E teste de ponta a ponta, não teste apenas o cenário. Você tem que testar se o Maven ainda está rodando. Eu vou dar o exemplo de Spring Boot, né, que é o que eu tenho mais experiência. Então, você vai testar ali se o Maven ainda roda com build success, se a aplicação ela roda com sucesso, com nenhum tipo de log de warning ou de erro, né? E além disso, né, você conseguir testar também todos os cenários possíveis, não só de sucesso, mas de falha daquela aplicação. Isso é muito complexo, né? Porque até mesmo na cabeça de um tester, um QA, né? É muito complexo a forma como ele trabalha, até para tentar pensar em todas as possibilidades de erros, né? Por isso que sempre tem bug, né, em produção, porque às vezes você deixa algum detalhe passar e realmente, assim, é normal, acontece, mas a gente tem que tentar ao máximo possível tentar pensar em todas as possibilidades, não só de sucesso, claro que esse é o cenário feliz, mas principalmente os cenários tristes, e de uma forma que você consegue pensar num todo. Um problema que eu vejo muito dos devs iniciantes é que a gente esquece de pensar num todo. Por exemplo, eu estou fazendo essa feature, eu vou testar só ela. Mas será? E aí que vem sempre a questão. Será que aquela feature que eu estou mexendo, ela pode impactar em alguma outra integração da minha aplicação? Se tiver, o que eu teria que testar? Então eu vou começar a mapear, escrever ali tudo que pode impactar e começar a fazer os testes para isso. Porque senão eu faço uma atividade, testo essa minha feature, testei, funcionou, até os cenários de falha funcionou, foi o esperado, né? Mas outras integrações que utilizam ela, deu falha. Foi totalmente diferente, porque ela esperava uma coisa, você alterou, e aí deu conflito e não deu problema, por quê? Acabou que você não fez aqueles testes, né, e isso impactou em outras integrações ali, que aquela sua feature você mexeu e acabou impactando. Então, testar é um dos mais principais para justamente não subir erro em produção, não subir bug em produção, né, e é algo muito complexo, porque vai muito também da reflexão. Acho que cada dev, cada QA, testa tem formas diferentes de trabalhar, né? Mas eu penso muito no sentido de que você tem que refletir muito sobre o que você está fazendo, sabe? Refletir no sentido de você fazer muitas perguntas. Ou seja, você está ali fazendo uma feature e você tem que buscar entender se aquela atividade pode impactar em outras integrações. Essa atividade aqui tem quantos cenários possíveis de sucesso e de falha? Será que se eu colocar esse campo dessa forma, ele pode dar erro ou não? E se eu colocar um valor diferente? E se eu fizer o teste desse jeito? Então, assim, é sempre questionando e perguntando que isso vai acabar trazendo também muitos cenários de teste. Seria a etapa inicial, né, onde que você mapeia o cenário de teste para, de fato, começar a testar todos eles, né? Então, é muito de você tentar sempre se perguntar, tenta ser um dev reflexivo, né? Um dev filosófico, vamos dizer assim, porque você faz a sua feature, você está fazendo a sua atividade, mas pense, essa atividade, o que eu tenho que testar dela? Isso, isso e isso. Será que tem mais alguma coisa além disso? Será que tem uma forma melhor de fazer isso? Será que tem um jeito de evoluir desse jeito? Será que isso pode implicar em outras integrações? Então, assim, concluindo, basicamente é você sempre tentar se questionar e tentar ir sempre buscando, sabe, assim, as formas, tentar testar de ponta a ponta, ver se tudo tá rodando certinho, se, por exemplo, na sua aplicação você tem o SonarQube, ver se o SonarQube, ele passou todos os testes, né, se ele tem algum code smell, né, vamos dizer ali, que não tinha antes e tem agora, então vai lá e resolver, né, não deixar só porque ele tá como peça de lá, mas tem um code smell novo por causa da minha feature. Então, quer dizer que você tem que resolver aquele code smell, porque ele não tinha antes, mesmo que ele esteja como passage. O quinto erro é você querer aprender várias coisas ao mesmo tempo, várias tecnologias, várias linguagens de programação até mesmo, e isso acaba impactando no seu progresso como profissional dev iniciante. Eu tive muito isso também pela dificuldade, né? Principalmente no começo a gente tem muita dificuldade para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer de fato. Eu mesmo comecei como front-end, depois fui para back-end, e no back-end eu já não queria back-end, aí eu queria ir para UX design, aí depois eu falei, não vou para UX design, não, vou ficar no back-end, vamos focar, e é isso e pronto.
Aí no back-end eu queria aprender várias tecnologias, como Docker, nossa, tinha muito de coisa. Tinha outras linguagens, não só Java, né? Tinha Go. Então, assim, eu queria aprender várias coisas, porque isso aí ia acabar, sei lá, me dando mais experiência, mais XP para poder empresas me contratarem, né? Vamos dizer assim, essa é a ideia. Mas hoje a minha visão é um pouco mais diferente. Se eu tivesse focado no começo em aprender uma tecnologia e ficasse só nela, né? Por exemplo, a Java e Spring Boot. Vamos só focar nela no começo, porque é o que eu tenho dificuldade. Eu já sabia Java, já tinha noção, mas nada que impede de que também eu recapitulasse, né, ali conceitos, né, para que eu entendesse mais um pouco da parte de estrutura de dados, né, de algoritmo, e começasse a focar mesmo na parte de Spring Boot, que seria Spring Security, Spring Data JPA, né, coisas que eu não tinha conhecimento nenhum. E não ficar focando, eu vou pegar Docker, eu vou mexer com Grafana. Não, começa no básico, porque você sabendo pelo menos fazer um CRUD bem feito, você, a partir disso, você já tem um domínio ali, né, de criar uma camada de segurança usando Spring Security. Sabendo fazer tudo isso, você consegue evoluir passando para as próximas tecnologias, né? Que seria, por exemplo, vou mexer agora com a AWS, vou estudar mais a AWS. Eu vou agora aprender sobre Docker, Kubernetes. Então, você indo de passo em passo, assim. E também não ter que mudar muito as tecnologias. Comece uma, foque um tempo nela, principalmente você que é iniciante. Depois que você já tem experiência, depois que você já vira pleno, ou pelo menos sênior, no mínimo, aí sim, você começa a pensar em outras tecnologias. Vai muito do seu objetivo como profissional. Mas até você ter um nível de experiência ali um pouco melhor, para o seu nível inicial de carreira, você tem que focar em uma linguagem, no mínimo uma linguagem. Claro que, eu sou front-end, aí realmente eu vou ter que aprender HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript ou TypeScript, né? Então eu vou ter que realmente focar em uma só framework, seja Angular, React, Vue, né? Seja qual delas forem. Mas basicamente é o quê? Você vai ter que focar em uma, porque se você não focar, você vai querer ficar pulando e passando de uma em outra, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei com muita dificuldade em uma linguagem, e aí eu queria passar para outra, ou às vezes até mesmo não era nem questão de dificuldade. Eu via que aquela linguagem era melhor para o mercado de trabalho, então eu queria mudar para aquela. Eu nem tinha aprendido a primeira direito e já fui para a segunda, então assim, o conceito, por exemplo, básico de algoritmo, eu praticamente não tinha, porque eu pulava de linguagem em linguagem. Em vez de focar em apenas uma linguagem, para entender o algoritmo, uma base bem boa assim, e isso ia me fortalecer a, posteriormente, depois de ter uma base muito boa, aprender qualquer linguagem que eu quisesse. Porque você tendo uma base muito boa de lógica de programação e algoritmo, você consegue aprender qualquer linguagem. Você tendo essas bases de um framework, seja o Spring Boot, seja o Angular, você consegue passar para outros, como por exemplo Django, você consegue ir para React. Então, você tendo uma base de um framework, de uma linguagem, você consegue passar para outras mais facilmente. Só que se você ficar fazendo isso no começo da sua carreira, mudando de um para o outro, sua cabeça vai ficar confusa, você não vai saber o que você tem conhecimento ou não. Você começa uma, vai para outra, você tem conhecimento de várias linguagens, de vários frameworks, de várias tecnologias, mas você não sabe a fundo nada nenhuma delas. Então, isso é uma grande dificuldade para você evoluir, né, como profissional. Então, por exemplo, você precisa fazer códigos avançados, você precisa fazer uma migração de uma aplicação legada para nova. Você não tem conhecimento para isso. Você só sabe coisas básicas de cada linguagem e de cada framework. Então você só sabe fazer CRUD de cada um, mas você não sabe nada muito mais avançado, como criar um job, né, usando Spring Batch. Você não sabe criar uma camada de segurança com Spring Security. Você só sabe fazer um CRUD ali usando MVC e o do Spring Web e pronto. E isso não vai servir muito para você evoluir na sua carreira, né? O último erro, e não menos importante, é você tomar conhecimento não só da tecnologia que você está trabalhando, seja uma linguagem, seja um framework, né? Mas também do negócio. Ou seja, todo projeto que você for entrar vai ter um negócio, uma regra de negócio envolvida naquilo ali. Então, você precisa entender o que está acontecendo. Não é só, vou criar um CRUD.
vou criar uma tela que essa tela vai chamar esse meu CRUD. Né? Não, isso é muito engessado, tanto que isso uma IA sabe fazer. Agora, a ideia de você entender a regra de negócio, o processo como um todo, isso uma IA não consegue. Então, é justamente esse entendimento, é esse erro que normalmente os devs iniciantes têm, de ter dificuldade ou até mesmo medo de tentar entrar nesse mundo dessa regra de negócio. E querendo ou não, uma hora ou outra você vai ter que entrar. Porque se você não entrar nesse mundo, você vira uma IA. E virando uma IA, a empresa ela não vai gostar muito bem de você, né, nesse sentido. Então você precisa ter a mente um pouco mais reflexiva, a mente um pouco mais de entender como um todo, né, as regras de negócio, porque, por exemplo, você tem uma regra de negócio para poder atender o que o cliente ele deseja. Como que você vai entender o que o cliente deseja sabendo só a tecnologia? Você não consegue, então você precisa começar a entrar em reuniões ali com os PMs, né? Começar a entrar em bate-papos direto ali com o cliente, começar assim, claro que você não vai participar ativamente, você vai só apenas escutar inicialmente, porque você está iniciando na sua carreira. Mas é de fundamental importância você começar a entrar nessas reuniões, entrar nessas conversas, em refinamentos técnicos, onde tem todo esse entendimento dessa regra de negócio, da aplicação, para você começar a entender o que de fato até mesmo você está fazendo da parte tecnológica. Eu estou criando um endpoint onde ele faz vários filtros para buscar ali a questão de um banco, né, que eu estou mexendo, mas eu não sei a fundo mesmo para que serve isso. Você só está realmente replicando o que está escrito ali naquela sua atividade que foi refinado e entregando. Você basicamente é uma IA, onde você pega, faz e entrega. Você não está refletindo, você não está entendendo, você não está entendendo o objetivo, o porquê. Pegue aquela atividade e entenda para que serve isso, porque o que isso vai impactar para o cliente, por que pensaram dessa forma, porque até mesmo você pensando desse jeito, tentando entender um pouco ali no refinamento técnico com o cliente, ouvindo o que ele tem a dizer, né? Você começa a ter também um lado da empatia, né? De ouvir o que o cliente precisa, né? E tentar meio que filtrar isso para a parte tecnológica. Você começa a entender que às vezes a atividade que você pegou não está exatamente 100% refinada. Talvez, eu acho que esse ponto aqui ele poderia ser dessa forma, porque eu entendi que a regra de negócio é desse jeito. E não parece que essa atividade está atendendo a regra de negócio que foi mapeada naquela tal reunião que eu participei. Então você começa a questionar isso dá a entender que você realmente está começando a entender a aplicação e traz valor para a empresa. Porque a empresa te olha e fala, nossa, realmente a gente não pensou nesse ponto e isso faz muito sentido do que você está falando, a gente tem que refinar melhor. A gente vai pegar essa atividade, refina ela e depois a gente começa a implementar ela novamente. Então, às vezes também, né, nem sempre você vai falar e eles pode ser que esteja correto, né? Mas não tenha medo de dizer, mesmo que não faça sentido ou aquilo que você está falando não tem cabimento naquela situação, mesmo que falam que não, isso aqui não. E você tá, ok, aí você segue. Mas ainda assim, tenta refletir, sabe? Tenta buscar, tenta perguntar, tenta trazer seus pontos de vistas de forma onde que você comece a entender mais as regras de negócio da aplicação, sabe? Porque se focar só na tecnologia não vai te levar muito a um caminho tão próspero, porque querendo ou não, todo programador ele tem que entender de regra de negócio, querendo ou não.